Bem, nós estamos aí a poucas horas do início da Festa do Peão, da 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. E nós acabamos de mostrar para os senhores algumas ocorrências do setor policial que marcaram as últimas horas. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do comando do 33º Batalhão, já vem há alguns meses desenvolvendo a estratégia de policiamento que vai ser implementada na Festa do Peão, tanto para a segurança de turistas e pessoas que vão ao Parque do Peão, milhares de pessoas, tanto também para quem fica aqui na nossa cidade, para o baquetense. Uma ocorrência marcou os últimos dias, inclusive você viu a apresentação. Um homem de São Paulo veio para Barretos com o intuito de realizar crimes e foi preso pela polícia. Major, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Jornal, do comando do 33º Batalhão. Primeiro, leve nossos parabéns aos policiais aqui da Força Tática, aliás, do 33º Batalhão, porque a gente vê que são pessoas compenetradas com o dia a dia da nossa cidade. A gente mostrou uma ocorrência desse homem que veio de São Paulo e a gente sabe que, infelizmente, nesse mesmo nível de boas pessoas que vêm para Barretos, tem outras que não têm a mesma intenção. Como é que vocês já se preparam para esse tipo de ocorrência? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jornal, a Rádio do Povo. Bom dia, André, bom dia, equipe, bom dia a todos os ouvintes, espectadores da Rádio Jornal. É uma oportunidade muito boa da Polícia Militar vir aqui a público, né, para falar, prestação de contas mesmo sobre o serviço, bem como concitar a população em alguns apoios e em algumas ajudas. Então a gente acabou vindo agora, né, falar, a festa amanhã já começa. Não, para nós, Polícia Militar, já começou faz tempo. Termina uma festa, a gente já começa o planejamento da outra. Mas, há uns 2 meses, mais ou menos, em média, é quando a gente começa a intensificar com mais atenção todas as nossas ações policiais. Então, assim, bem trazida essa ocorrência aí que aconteceu ontem, em que a gente tinha informação até dos policiais militares que estavam lá no local, falando que ele veio para cá, os dizeres, né, dessa pessoa que foi preso, que ele veio para cá para poder cometer crimes. E achando que era um terreno fácil para ele sair ileso, inclusive encaminhando aí mensagens para outros comparsas, para amigos, enfim, falando do cometimento do crime. Então a gente vê que nesse período de festa, muitas pessoas vêm de fora procurando essa oportunidade aí de cometimento de crime, às vezes até amparada na desculpa de que vem arrumar trabalho, arrumar serviço. Mas já há uns 2 meses a gente já vê a cidade bastante grande, muita gente em alguns pontos onde nós, policiais militares, a gente acaba abordando, puxa a ficha de todos eles para ver se não tem procurado da justiça, mas também para inibir eles entenderem que eles estão sendo olhados e se cometerem algum tipo de crime a gente vai buscar e sabe onde localizar, quem são e todas essas situações. Comandante, com relação ao policiamento de forma geral, eu me lembro até de coberturas jornalísticas, antigamente até especializadas da Grande São Paulo vinham para cá, a cavalaria, a rota, já atuou muitas vezes. No decorrer do tempo as coisas foram mudando, porque o perfil do turista também mudou. Hoje você tem turista que nem entra na cidade, vai direto para o parque e depois vai embora. Como é que funciona o trabalho que vocês desenvolvem? Vocês recebem apoio por exemplo, do CPI 3 de Ribeirão Preto, vem policiais para cá ou trabalha exclusivamente com os policiais do 33º? É uma integração bastante coordenada. Então a gente está falando aqui do maior rodeio da América Latina, onde a gente é uma área só no parque com mais de 2 milhões de metros quadrados e o recebimento de 1 milhão de turistas nesse período. Então sim, é uma quantidade muito grande. Porém, o comportamento do crime também foi modificado com relação à atuação dos criminosos. Antes eles procuravam um embate mais... um confronto, porém agora a dinâmica aí são os crimes virtuais e também os furtos de celulares, que é a nossa maior preocupação com relação a crime no interior do parque. O homicídio deixou de ser porque já faz tempo que a gente não tem homicídio, não temos homicídios no trânsito também. Então, assim, a nossa atuação principal é prevenção e com relação ao foco aí celular. Mas, para que a gente consiga garantir em todas essas searas o policiamento, porque o policiamento, quando a gente fala de bombeiro, o bombeiro é a polícia militar, a polícia ambiental, a rodoviária, o trânsito, os helicópteros Águia, todas essas especializadas. Então, não só na regional de Ribeirão Preto, mas todo o estado de São Paulo, inclusive com logística. Porque a gente chega a ter, por exemplo, numa noite de Parque do Peão, isso interno, eu digo lá dentro, mais de 300 policiais militares trabalhando em uma noite. Então, sem contar
toda a estrutura que a gente monta também para intensificação na cidade e também da região toda nossa do 33 BPMI, do 33º BPMI, que são 19 municípios. Então a gente está falando também de Olímpia, que é a segunda cidade maior com relação a leitos do estado de São Paulo. Então tem bastante gente, é uma cidade que pertence a nós, né, do 33. Então é muito intenso e muito extenso a área de cobertura para a gente conseguir dar conta aí de toda essa prevenção, que é o nosso foco, e posterior repressão. Trazendo assim para uma linguagem até empírica do cidadão comum dentro desse contexto de operação. Como é que fica, por exemplo? Você tem aqui o pessoal do dia a dia, que conhece onde tem os focos de criminalidade, as ações. Esses continuam fazendo o trabalho porque você tem que dar retaguarda na cidade. A cidade, mesmo que fique aí meio um tanto quanto vazia do que é o dia a dia, pode ser também uma porta aberta para operações de criminosos. Então esse pessoal continua no trabalho ali, dando contenção na cidade, e o pessoal de fora vai mais focado lá para dentro do parque, é mais ou menos isso? Isso, a gente recebe policiais militares também de fora, porque a gente tem um aumento de efetivo. É lógico que a gente também já prevê, ninguém frui afastamento, ninguém tira férias, então é uma situação que o próprio policial militar ele já se prepara para que a festa ele não vá festar, e sim trabalhar e não ter nenhum tipo de afastamento. Mas a gente recebe policiais militares de fora, também na cidade, mas daí para ficar uma melhor organização, igual você falou, que o policial militar daqui ele já conhece, então a gente tenta colocar que todas as equipes, por exemplo, tem um policial militar daqui e um policial militar de fora. Então a gente tem uma condensação aí bem grande com relação ao efetivo aqui, mas a maioria do efetivo de fora vai trabalhar no Parque do Peão, na parte interna e no trânsito ali nas adjacências e mediações do parque. Com relação ao impacto desses 19 municípios da região que a senhora mesmo está citando aqui, o dia a dia desses municípios no que diz respeito à polícia também é impactado com a festa? Também é impactado pela quantidade de público que recebe. Mas também, por todo o trabalho e várias outras considerações, a gente acaba não tendo muitos problemas que refletem na segurança pública. Então a gente entende que o nosso policiamento ostensivo preventivo, ele é eficaz porque poucas vezes a gente tem que atuar de forma repressiva. Comandante, mais uma pergunta que eu acho que é um trabalho que vocês devem, e não tem como você conter. Mas todos os anos já, como a senhora mesmo disse, os crimes virtuais e o furto de celular. Esse é uma epidemia nesse período de festa do peão, é uma situação extremamente séria essa. Qual que é a dica que a senhora passa para a comunidade? Porque a gente sabe que o pessoal vai festar, tem que festar mesmo. Tem aquele que festa em casa, né, que fica só vendo pela TV, como é o meu caso. Mas tem aquele que vai e tá ali, os freios inibitórios são afrouxados dentro do evento e acaba passando por situação de furto. E o celular é o objeto de desejo. Qual que é a dica que as pessoas devem adotar para não passar por esse dissabor? Tá. Primeiro, a gente teve uma redução muito positiva e é bom a gente falar sobre isso. Teve algumas ocorrências importantes no ano passado, mas conseguimos obter uma redução de 30% com relação ao número de furtos. É lógico que também a gente acaba trabalhando com toda a modalidade, e inclusive as pessoas que são de bem, mas que acabam aproveitando, por exemplo, golpes de seguro. Tem muitas pessoas que aproveitam a oportunidade de falar que foi furtado, fazer o boletim de ocorrência e para receber outro aparelho aí enfim. Esse país não é para amador mesmo. Então a gente não consegue saber se fielmente aquela situação foi furtada ou não. Mas de qualquer maneira tivemos redução de 30% com relação aos furtos. E é uma coisa bastante importante a gente pontuar esse ano, é o uso das novas tecnologias. Então a gente tem algumas tecnologias empregadas no parque que ela pode corroborar também com essa localização e a gente chegar aí na prisão, propriamente dito, até de muitas quadrilhas que são especializadas nesse furto. Eles são especialistas, muitas vezes até de outras naturalidades, nacionalidades, enfim. Mas eles acabam vindo para cá de forma organizada para atuar. Ficam experientes, né? Ficam profissionais. Então, esse ano no Parque do Peão é bom a gente pontuar as tecnologias. Então, estamos com reconhecimento facial em todas as catracas. Essas catracas e esse reconhecimento atrelado ao muralha, então ao sistema da Polícia Militar. A própria identificação já bate ali se tem algum problema? Isso, a gente consegue detectar
que o indivíduo é procurado pela justiça e daí ele já nem entra na festa mesmo. E pode ser que muitos estão ouvindo agora também a imprensa e já desistam já de vir para a festa para não... A gente está com uma audiência gigantesca aqui então, agora, viu? Muita gente mandando mensagem, viu? Pode continuar. Para não ser preso ali na portaria e nem entrar na festa. Então, correndo esse risco. A gente já tem nos estádios em São Paulo, né, de futebol, essa prática aí nos grandes eventos, essa prática já está constante. Então, com essa nova tecnologia, que também vai contribuir com relação à segurança pública, temos a outra possibilidade agora, que foi uma inovação também da Polícia Militar em todo o estado, mas é tecnologia recente com a Google, uma parceria com a Google, há 2 meses mais ou menos, essa parceria também, na possibilidade do policial militar, com o aparelho que ele trabalha, lá com o terminal dele, móveis de dados que ele usa para as ocorrências, enfim, lá ele consegue, uma vítima de um furto de celular, levando a conhecimento do policial militar, ele consegue acessar o celular de algumas formas para possibilitar rastreio, para possibilitar bloqueio, para possibilitar emissão de som, tudo isso na localização do aparelho furtado. Essa tecnologia que a polícia utiliza foi fundamental para localizar esse homem dentro de um canavial, né? Porque certamente, se você não tem essa ferramenta à disposição, a noite ia cair, ia ficar mais difícil. Nós temos ali comunidades rurais ao lado, poderia ser até uma situação mais séria, né? É isso aí. Essa ocorrência de ontem, ela vem bastante a calhar como um exemplo aí para a gente citar sobre essa tecnologia. Foi determinante. Foi acionado o Águia para poder fazer o cerco, porque o indivíduo se evadiu aí tentou, né, se evadir numa área de mata. E daí acionado o Águia, que tem uma visão privilegiada, o helicóptero, para poder olhar, mas nem precisou chegar o Águia aqui para poder atuar, porque a tecnologia da localização do celular foi suficiente. Então, nessa ocorrência de ontem, a gente usou 2 tecnologias. Então, a gente usou o monitoramento da cidade, onde foi importantíssimo a colocação, né, das câmeras em vários pontos da cidade, possibilitando aí a Polícia Militar também aumentar o seu olhar e o seu cuidado com relação à cidade, que tem o centro de monitoramento, onde fica um policial militar lá também, junto com uma empresa particular, enfim, monitorando. Então, lá o policial militar que estava lá conseguiu identificar as vestes desse indivíduo, então viu lá quais eram as vestes, e o outro policial militar em outra tecnologia lá interna nossa, no nosso atendimento de rádio, localizando o celular onde estava. E daí o cerco de todas as polícias que participaram aí, que você mencionou, foi eficaz. Eu fico vendo você responder isso aí, e eu fico pensando que tem hora que você vê, assim, pessoas que querem tirar proveito em cima de narrativa. A polícia tem que usar mais o trabalho de inteligência da polícia. Gente que nunca foi numa ocorrência, não sabe o que é, acha que o cidadão vai cumprir um confronto com a polícia, vai trazer uma flor pro policial, assim. É gente que quer se aproveitar de narrativa. A polícia tem que ter mais inteligência. Isso aí fica muito claro num trabalho como esse, que, aliás, um belíssimo trabalho. Eu tô recebendo muitas mensagens aqui, comandante. Tá o Jorge Castanheira, tá aqui com a gente, o Ebert. André, a polícia de Barretos é uma das melhores do estado de São Paulo. Só que ele fica triste, porque aí já é questão de jurisdição. A polícia prende, leva o flagrante, aí chega lá, a justiça tem que seguir a lei, né? Parabéns ao seu comando, o Ebert tá mandando aqui, pelo trabalho em Barretos. Como filho de ex-policial, ele tá falando. O Lucas, parabéns à Polícia Militar. Esse ano o golpe do cartão por aproximação deve ser um dos mais aqui. É o golpe que o cidadão aproxima o celular próximo ao bolso, né, de cartão de aproximação. O Jorge Metzner também está falando que a polícia de Barretos é nota 10, tá? A Bianca, corretora de seguros, está com a gente. Olha, muita gente mandando mensagens aqui, viu? O João Henrique Greco, parabéns a todos os policiais de Barretos. É uma corporação bastante comprometida com o trabalho. Enfim, muita gente. Claudinei Lisboa, Ana Cristina, muitas pessoas parabenizando o trabalho. Comandante, que mensagem que a senhora deixa pro barretense? Porque o barretense é parte integrante desse contexto. O barretense, é claro que todos os locais têm exceções, mas a esmagadora maioria do povo de Barretos são pessoas de bem, que a gente sabe, pessoas que torcem pro evento ir bem, porque é importante para a cidade. Que mensagem que a senhora deixa para essa população e também para quem está chegando hoje na cidade? Eu vou aproveitar aí o que as pessoas pontuaram em rede social e citar algumas coisas bem rapidamente. Fala que a Polícia Militar de Barretos, ela prende praticamente durante um ano
o suficiente para ocupar que seja um CDP inteiro. Então, um centro de detenção provisória seria ocupado com todos os presos da Polícia Militar em Barretos. Então, quando a gente fala isso de toda a desmotivação, a política do desencarceramento, de não deixar as pessoas presas, só de imaginar que fala só a polícia prendendo tudo isso, deveria ser construído um CDP por ano. Então, é muito grande aí a quantidade. Eu acho que é o seguinte, não é que a polícia prende muito, a polícia prende a mesma pessoa várias vezes, né? Além disso, da reincidência, né? Que a reincidência é bem alta. As pessoas, sabe o que acontece, comandante? Eu acho que as pessoas não entendem o que é jurisdição e o que é trabalho. E hoje você tem aí pessoas que infelizmente defendem o que não é certo. Esse caso aí que agora vai mudar tudo, porque ganhou uma grande repercussão ali em Bananal, no interior paulista. A senhora viu ontem do cavalo? Não vi. Não tá sabendo? Então eu vou lhe contar. Teve uma cavalgada, esse assunto tá no Brasil, no mundo inteiro. Desde ontem à tarde, no final da tarde. Vocês viram isso aí, meninos? Então eu vou contar. O cidadão participou de uma cavalgada, Bananal, interior paulista, e ele estava com um animal que não era dele, era um animal que não tinha tanta resistência. E ele disse que bebeu muito e ele fez o animal se esgotar completamente e o animal prostrou. Caiu prostrado. Você sabe o que esse homem fez? Quem está ouvindo? Ele pegou um facão e cortou as 4 patas do animal. O animal morreu ali na estrada esgotado. Gravaram isso. Aí o assunto ganhou repercussão. Tanto que artistas, a Ana Castela já entrou no assunto, Eduardo Costa, produtores todos entraram. Só que ele foi levado para a polícia, por causa do vídeo, e foi enquadrado como contravenção penal, que dá 1 ano de reclusão e abaixo de 4 ninguém fica preso. Então é isso que o povo não entende. Só que é um assunto que ganhou grande repercussão e certamente vai ter novidades aí. Diz que até facção criminosa já está atrás do cara. Pois não. É isso aí. É a legislação nossa que a gente tem e que a gente deve obediência. Então, para isso, a gente concita toda a população a fazer a tua parte, a cumprir as leis, cumprir as normas. Na frente do Parque do Peão temos áreas específicas para embarque e desembarque, então isso facilita a fluidez do trânsito também. Então a população obedecendo o que é as regras e as legislações, tudo vai com bastante tranquilidade. Aquela máxima que a gente sempre usa do beber não dirija, então isso já é bem tranquilo aí com relação à população, porque sabe que vai estar bastante intenso a fiscalização e daí diferente, né? A punição para esse tipo de crime é bastante pesado, então as pessoas já evitam, então isso também acaba contribuindo aí com o nosso trabalho. Mas a gente pede nesse intuito, nesse foco celular, que as pessoas cuidem dos seus aparelhos. Então deixa de uma maneira que fique sempre visível, mas também adote alguns comportamentos com relação à segurança do próprio aparelho. Então saibam a senha, não deixa fácil os atalhos ali de colocar no modo avião na primeira tela. Então alguns comportamentos ali, que daí a gente pode estender vários, e é difícil a gente ficar falando sobre isso aqui, porque é bastante técnico, mas das pessoas adotarem essas seguranças que são implantadas para conseguir desestimular. Às vezes o criminoso pega o celular, ele não vai fazer nada com aquilo, ele acaba jogando fora porque não tem o interesse para ele o criminoso, né, do que ele quer obter. Então, várias condutas aí que tem responsabilidade das pessoas. E tal, barretense aí olhando no geral e vendo alguma inconsistência, alguma necessidade de atuação da Polícia Militar, liga, 190 é emergencial e o 181 são as denúncias permanentes e constantes. Sucesso no trabalho, viu? Espero que vocês não tenham muito trabalho, porque se tiver, significa que ocorrências estão em curso. Muito sucesso para vocês e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigada. Bom, tá aí. Você acompanhou a entrevista com uma das comandantes do 33º Batalhão, Major Esther, falando com o ouvinte da Rádio Jornal sobre toda a situação de Festa do Peão.